Boa noite a todos. Quem está vendo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que o Mestre, amigo, envolva todos nós em vibrações de serenidade, de amor e de luz. Vamos então pedir amparo aos benfeitores espirituais para que todos os corações abram a esperança e a luz do entendimento. Hoje nos reunimos aqui para refletir sobre um tema que toca muitas vidas. É um tema muito delicado, mas que é preciso a gente compreender o porquê esse tema que fala de dor, mas também fala de esperança. Nós vamos falar sobre a depressão, sobre a luz consoladora da doutrina espírita. Refletir sobre um dos grandes desafios do ser humano contemporâneo e como a doutrina espírita ela pode nos ajudar a compreender e a superar essa doença. Porque a depressão é uma doença da alma e do corpo. É um estado de dor emocional profunda. O Espiritismo nos ensina que a depressão, de acordo com essa visão, ela é um desequilíbrio profundo que ocorre não apenas na mente, mas também no espírito, impactando a energia vital do indivíduo. Muitas vezes, esse desequilíbrio, ele pode ter origem em sofrimentos não apenas deste plano, mas também decorrentes de experiências passadas. E em momentos de fragilidade, pensamentos negativos, desesperança e tristeza intensa, isso tudo pode abrir portas para a ação de espíritos obsessores que alimentam ainda mais todos nós o desânimo e o sofrimento, agravando muito os sintomas da depressão. Eu não estou aqui para julgar, nós não estamos aqui para julgar, mas para nós compreendermos. Não para apontar fraquezas, mas para nós buscarmos caminhos de cura para o corpo e para a alma. Que os nossos corações estejam abertos para receber essas inspirações lá do alto, nessa noite de aprendizado e de conforto espiritual. A depressão é uma das doenças mais desafiadoras da nossa época. A medicina ela transcreve como um transtorno do nosso humor, com sintomas como, eu já falei, tristeza,
persistente, sentimentos de culpa e, em casos muito graves, pensamentos suicidas. Vivendo experiências temporárias no corpo físico, ela é vista como uma desarmonia que pode surgir, como eu falei, de questões passadas e atuais, levando a uma perda de energia vital e a um desequilíbrio vibracional. A doutrina espírita sempre diz que a cura é considerada um processo que deve envolver tratamento médico e psicológico, juntamente com o trabalho da nossa reforma íntima e autoconhecimento. E ela não deve ser interpretada como uma falha de fé ou de um castigo. A medicina vai, como eu disse, define como um humor caracterizado por uma tristeza persistente. Ela persiste. Pelo desinteresse que nós temos na própria vida. Muitas vezes, por um sentimento tão profundo de vazio dentro de nós. O Espiritismo mostra que muito do sofrimento que nós experimentamos tem raízes em escolhas que nós fizemos em vidas passadas, ou seja, encarnações anteriores. Isso chama-se a lei da causa e efeito, ou a lei do retorno, como queiro, que indica que nossos atos, qualquer um que seja, têm consequências que podem se manifestar nesta vida ou em vidas futuras. Quando uma pessoa carrega mágoas profundas, rancor, sentimentos de culpa ou uma falta de perdão, ela bloqueia o seu próprio progresso espiritual e emocional. E esses bloqueios criam um terreno muito fértil para que a depressão se instale. Mas o Espiritismo nos convida a olhar além do corpo, a compreender que a dor que sentimos muitas das vezes nasce da nossa alma. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 957, ele fala sobre os sofrimentos morais que a alma leva consigo após a morte, após o desencarne, mostrando que as dores da nossa alma, elas não vão cessar com o nosso corpo físico. Por quê? Porque nós somos espíritos imortais.
Nós vivemos experiências temporárias no corpo físico. E como ensina Kardec, o corpo, ele é um instrumento do espírito. E quando o espírito se enfraquece, um instrumento se enfraquece, o espírito, ele se sente limitado. Mas a causa profunda está quase sempre na alma. Muitas vezes a depressão é o reflexo de conflitos internos do nosso espírito, de culpas, como eu já disse, de vidas passadas, de encarnações passadas, ou até de provas reencarnatórias, escolhidas por nós antes do nosso encarne novamente. A depressão, portanto, é muitas vezes esse grito silencioso da nossa alma, que está nos pedindo luz, compreensão e amor. Quando nós olhamos com os olhos do Espírito, nós percebemos que a depressão pode ter diversas origens. São inúmeros os relatos espíritas que mostram como o egoísmo, o orgulho e esses sentimentos inferiores endurecem o nosso coração e muitas vezes dificultam a nossa recuperação. Para o Espiritismo, o tratamento da depressão, ele deve ser integral, envolvendo tanto aspectos físicos, psicológicos e espirituais. Outra prática muito interessante e essencial é o trabalho no bem e a caridade, que nos tiram do foco do nosso sofrimento e nos colocam em contato com sentimentos mais nobres, mais altruístas, e isso aumenta a nossa vibração espiritual. E essas origens, tem algum que eu posso citar como culpa e expiação. Porque há dores que nascem de culpas do nosso passado. Culpa por aqueles erros que nós cometemos, por nossas escolhas, muitas vezes infelizes, por vidas passadas anteriores em que nós magoamos alguém. E hoje nós trazemos isso em forma de melancolia. E esse desejo inconsciente que nós temos de reparar isso. Todas essas lembranças
que nós trazemos ficam adormecidas, ficam registradas no nosso perispírito. E voltam com uma sensação de tristeza sem causa aparente, sem nenhuma causa. Que são chamados da consciência nossa, pedindo perdão e renovação. Outras vezes, a depressão, ela é agravada pela influência de espíritos sofredores, que se ligam a nós pelas faixas vibratórias do desalento. O espírito de Emmanuel, que mandava mensagem para Chico, dizia que cada mente é um mundo e que cada mundo atrai conforme aquilo que emite. Quando nós pensamos com pessimismo e dor, nós vamos sintonizar com irmãos que também sofrem. E assim, esse fardo nosso, ele vai parecer ainda mais pesado. Podem ter certeza. A depressão, ela é uma prova que, embora de muita dor, ela pode ser superada com fé, com esforço e com um auxílio dos nossos amigos espirituais, que nos amparam diariamente. Vamos lembrar que a vida, ela é contínua. E o espírito, ele evolui gradualmente, recebendo sempre novas oportunidades para se renovar. Há também depressões que são provas educativas. Antes de reencarnar, o espírito aceita os desafios que o ajudarão a crescer na paciência, na fé e no amor. A mentora de Joana de Ângeles nos ensina que a dor, quando bem compreendida, ela é um recurso de iluminação interior. A gente tem que notar que toda a nossa doutrina espírita, ela bate incessantemente, mudando de palavras, na nossa reforma íntima. Toda ela fala disso. Porque, além de sofrimento, longe de ser um castigo, porque ele não é um castigo, ele é a única coisa, um instrumento de progresso para o nosso espírito
Porque nós aprendemos quando sofremos. Nós aprendemos quando a dor bate na nossa porta. Porque tudo o que vivemos tem um propósito maior. E ela sempre nos diz assim, e nos orienta a cuidar da nossa alma e do nosso corpo, porque um não vive sem o outro. Claro, buscar ajuda profissional, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, isso é um ato de coragem, muita coragem. Mas eu digo uma coisa, não há fraqueza nisso. Há amor que nós temos por nós mesmos. Kardec nos diz que a fé raciocinada, ela deve caminhar lado a lado com a ciência. Por isso, o tratamento médico é a parte essencial da cura. E não é fraqueza nossa procurarmos um médico. Pelo contrário, é um ato de amor por você mesmo. Claro que junto com o auxílio médico, há os recursos espirituais, que é a função da doutrina espírita. A prece, que nos liga ao alto, que renova as nossas forças. O Evangelho de Jesus, que purifica o ambiente, o nosso ambiente onde estamos, que fortalece a nossa família. Os passes na casa espírita, a água fluidificada, que nos oferecem alívio e equilíbrio, uma leitura edificante, que nos esclarece, nos consola a nossa mente. E acima de tudo, o amor em ação. Porque quando nós ajudamos alguém, a dor se transforma. Porque o bem que nós fazemos, ele vai retornar em forma de luz no nosso próprio coração. Vamos lembrar de uma frase de Jesus. Ele nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A fé é a luz que dissipa a escuridão. A nossa escuridão anterior. Mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo quando a esperança parece ter ido embora. Jesus está conosco. Está nos sustentando em silêncio, sem nós percebermos. Nas obras psicografadas de Chico Xavier, nós encontramos muitos espíritos que relatam que
como transformaram a dor em recomeço. Mostram eles que ninguém, mas ninguém, está condenado à tristeza eterna. Toda dor é uma lição e toda lágrima é um ensinamento. Assim, quando essa tristeza chegar, que nós possamos perguntar: o que a vida quer me ensinar com essa dor? E então nós vamos dar o primeiro passo rumo a essa cura interior nossa. Queridos irmãos e irmãs, a depressão na visão espírita não é castigo. É um convite para a renovação, pedindo para nós luz, pedindo para nós compreensão e pedindo para nós amor. Que nós possamos todos olhar para quem sofre com compaixão. Que saibamos todos nós a estender a mão, oferecer uma escuta para que aquela pessoa possa falar, um carinho, um acolhimento. E se somos nós os que sofrem, que nós possamos lembrar que a dor tem fim. E o amor de Deus, ele é eterno. Bezerra de Menezes nos consola dizendo: não te desespere. A dor, ela é irmã da esperança. Quando tudo parece perdido, lembra-se de Deus. E Deus ainda está no comando. Que Jesus nos abençoe. Que a paz e a serenidade nos acompanhem hoje e sempre. Vamos agradecer a Jesus pela bênção da vida, pela oportunidade que nós temos de aprender, mesmo nas horas mais difíceis. E vamos pedir amparo àqueles corações aflitos, para que Ele console aqueles que choram e que Ele ensine a transformar essa dor em luz, que Ele ensine a nos ensinar tristeza em desesperança, que Ele nos ensine a transformar solidão em amor. É esse caminho que nós temos que evitar para chegar a uma depressão. Poucas palavras de estudo, poucas palavras, põe luz dentro de nós, põe luz dentro dos nossos corações, porque nós não viemos aqui para ter dor intensamente, mas para corrigirmos
o nosso íntimo, a nossa reforma íntima. Então, que eu possa ter explicado um pouquinho do que seja uma pessoa que sente que está depressiva. E hoje a porcentagem no mundo ela é grande, ela é enorme. E tristemente a gente vê até crianças depressivas hoje. Então nós precisamos pedir ajuda a Deus. Pedir ajuda aos nossos benfeitores espirituais. Eles não vão desamparar a gente. Que Deus abençoe a todos nós.